Em primeiro lugar, dizer que é para a FENPROF extremamente importante poder estar aqui hoje, juntamente com a APD e com a CNOD, para manifestarmos as preocupações que temos e, sobretudo, centrando aqui no aquilo que está a ser o início do ano letivo. Infelizmente, o início parece não ter fim, porque os problemas que se arrastam desde praticamente o dia 1 de setembro, portanto, início do ano escolar, continuam a existir, não é? Continuam nas escolas a ser vividos cotidianamente, e eu recordo que há uma semana, talvez atrás, dizia o Ministro da Educação que estes problemas não existiam, afinal o que nós tínhamos era eleições muito próximas e que, portanto, os problemas eram amplificados e que depois, a seguir, baixaria o tom. As eleições passaram, infelizmente os problemas continuam a ser bem graves. Se alguém, depois das eleições, tem que começar a baixar o tom ao Governo. Portanto, eu acho que isso é a única coisa que nós poderíamos dizer que resulta, de facto, dessas eleições. Dizer que a educação especial, aliás, a FENPROF, tem feito muitas iniciativas de denúncia, sobretudo desde 2008, em relação àquilo que tem sido um andamento negativo que nós temos sentido nas escolas relativamente à educação especial, mas, na verdade, nunca foi tão grave como está a ser agora, e os exemplos já foram dados por todos os meus companheiros que já antes falaram e disseram aquilo que são realidades que nos chegam cotidianamente. A comunicação social tem trazido diariamente, muito bem, exemplos, tem mostrado, mas os pais, em muitos casos, as próprias escolas, os professores denunciam, mas pedem, têm medo que nós falemos sobre essas coisas, porque depois vão lá tentar saber quem foi. Muitos pais têm alertado e apelado para as ilegalidades que chegam, e eu posso dizer-vos que é uma reunião que nós, desde o início do ano letivo, já tínhamos anunciado que iríamos pedir e pedimos. Realiza-se amanhã às 11 da manhã, uma reunião com o Inspetor-Geral de Educação, onde, naturalmente, um dos assuntos que nós colocaremos em cima da mesa como prioritários são todas as ilegalidades que estão a ser cometidas na constituição de turmas, entre outros aspectos, também horários, mas aqui de turmas, designadamente quando se trata de turmas que incluem alunos com necessidades educativas especiais. O ultrapassar o número de 2 alunos por turma, chegando a atingir 6 e 7. O ultrapassar o número de 20 alunos por turma, com exemplo de escolas do primeiro ciclo, com vários anos de escolaridade, aqui na cidade de Lisboa, que têm o máximo que são 26 alunos, quando o despacho que este ano regula a constituição de turmas com vários anos de escolaridade diz que quando isso acontece não deverão ter mais de 18 alunos, nem são os 20 quando têm alunos com necessidades educativas especiais. E nós temos exemplos, agora aqui o exemplo de uma escola aqui em Lisboa, que tem 26 alunos, 15 de um ano de escolaridade, 11 do outro ano de escolaridade e um aluno autista na turma. Portanto, isto é absolutamente ilegal. Não há nenhuma medida dita de racionalização que possa justificar coisas deste tipo. Portanto, amanhã iremos colocar, não foi uma reunião pedida exclusivamente sobre esta matéria, era também sobre ela, e iremos, obviamente, colocar, até porque a inspeção neste momento está nas escolas a verificar a legalidade, e nós entendemos que esta é daquelas que têm que ser bem verificadas. Dizer que a educação especial em Portugal tem sido, no âmbito da educação, das áreas, dos setores mais maltratados por sucessivos governos, não apenas por este, talvez nunca tão mal como este, mas tem sido mais maltratado, mas apesar de uma coisa extraordinária, é que nós lemos os quadros legais nacionais sobre a educação especial e a escola e vemos que são dos mais avançados, são dos mais progressistas, são dos que apontam como tendo das melhores intenções. Depois, o articulado da legislação já é o que é, isto já não corresponde bem àquilo que é o preâmbulo. As práticas, então, são a negação do preâmbulo e o Ministro da Educação é a negação do que deve ser um Ministro. Quer dizer, quando o Ministro da Educação não tem vergonha nenhuma de afirmar coisas do género e em relação aos alunos com necessidades educativas especiais, quando são vários, porque eu disse numa entrevista na televisão que eles estão integrados na turma, mas na verdade não estão. Dadas as suas necessidades, não convivem com os alunos dessa turma e, portanto, é mais uma questão administrativa do que outra. Quem diz isto não tem condições para ser Ministro da Educação em Portugal. É que isto, de facto, é a negação completa daquilo que é uma política inclusiva de crianças com necessidades educativas especiais. Quem diz isto
porque pensa isto e afirma publicamente, não tem condições para ser Ministro da Educação num país democrático e que, por exemplo, é subscritor da Declaração de Salamanca, é subscritor da Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, portanto, que ainda recentemente ratificou, e, portanto, quem está a mais não são esses compromissos internacionais que Portugal subscreveu, quem está a mais é quem está à frente da educação em Portugal e pensa desta maneira. Nós achamos que Portugal está num caminho extremamente negativo, porque está, neste momento, a voltar ao tempo que é o anterior à inclusão, que era o chamado tempo conhecido pelo da integração, em que os alunos estão, muitas vezes, na escola onde estão os outros alunos, mas remetidos para salas especiais, unidades específicas, portanto, não estão incluídos no próprio trabalho regular da turma com os apoios indispensáveis, e isto tem sido quase uma inevitabilidade, tendo em conta os cortes que têm sido feitos na colocação dos professores, porque nós este ano, neste início do ano, temos dois tipos de problemas. Temos os problemas que decorrem da não colocação e do atraso dos professores, e que vão, em algumas escolas, acontecer até o final do primeiro período, dado o regime de concursos que temos. Portanto, a maior parte das escolas, neste momento, está a colocar professores por oferta de escola, e, naturalmente, se o professor por oferta de escola for colocado numa escola a 200 km de casa, ou num horário completo, e a seguir conseguir uma colocação num horário completo junto a casa, ele vai embora. E mais, muitas escolas queixam-se que quando chegam aos professores, que são os que foram selecionados através dessa oferta para irem para lá, ficarem lá a trabalhar, eles já foram colocados e, portanto, têm que recomeçar tudo. E, portanto, o próprio regime de concurso vai fazer com que isto aconteça, portanto, não respeitar as listas nacionais, mas depois há também o problema do corte, porque não é só o problema da não colocação, ou do atraso, ou das confusões das colocações, tem a ver com, de facto, o corte que foi feito em lugares de educação especial, que aliás é um corte que nós já vimos falando, que desde 2009, depois na sequência do Decreto-Lei 3, se vem verificando de uma forma brutal. Aliás, eu quero recordar também que um dos problemas que hoje muitos agrupamentos têm de falta de professores decorre do facto de a escolaridade obrigatória de 12 anos ser hoje uma prática, uma realidade, mas os quadros das escolas nunca foram adaptados a essa escolaridade, ou seja, os lugares de educação especial que existem, lugares de quadro nas escolas, foram calculados até ao 9º ano, ou seja, até à escolaridade de 9 anos. As escolas secundárias, em que poucos alunos, por razões negativas, mas poucos alunos prosseguiam para além do 9º ano, pediam emprestados ou contratavam diretamente os docentes das EB23. Acontece que agora o mega-agrupamento constituiu-se, os docentes das EB23 passaram também, e dos agrupamentos anteriores, a ser, no fundo, docentes da secundária, que é o mega-agrupamento, mas, na verdade, o quadro não foi reposto, ou melhor, não foi refeito, porque ele nunca esteve posto, não foi refeito, tendo em conta que agora os alunos ficam lá até aos 18 anos ou durante 12 anos de escolaridade. E, portanto, os mega-agrupamentos estão a funcionar com um quadro de educação especial que tem que dar resposta a 12 anos de escolaridade, mas foi calculado apenas para 9. E, portanto, há este déficit que faz com que, na educação especial, seja neste momento dos grupos de professores onde há um grande número de precários, ou seja, a questão aqui não é uma questão laboral, é uma questão profissional, ou seja, a instabilidade completa, porque não pertencem aos quadros, todos os anos são colocados, ou são retirados, ou são mudados, e, portanto, esta instabilidade reflete-se na organização das escolas, na resposta que as escolas dão, e, naturalmente, reflete-se na qualidade do trabalho que também é desenvolvido. E, portanto, este é um dos problemas graves que se arrasta há muito tempo. Exemplos já foram dados, portanto, as coisas não são novas, infelizmente, os problemas, mas hoje agravaram-se de uma forma absolutamente brutal. O desrespeito pelas regras de constituição de turma é uma coisa que vem de todo o lado. Vem de todo o lado e, portanto, todas as escolas nos dizem, e às vezes há esta ideia, bom, mas então porquê é que a escola não desdobrou na turma? Pois, porque não pôde, porque não deixam, porque não é autorizada, porque as turmas não é, quer dizer, o Ministério fala em autonomia, e a autonomia devia permitir que a escola, através dos seus órgãos pedagógicos, pudesse calcular a necessidade que tem. Bom, esta turma tem que desdobrar, aquela turma... Mas não foi feito isso. Portanto, aquilo que a autonomia da escola tem é a possibilidade de dizer que não era mal que a turma fosse desdobrada. E depois o Ministério é que decide se deixa ou não deixa, e por norma não deixa, e portanto a autonomia acaba, digamos, na proposta, porque quando chega ao nível da decisão, quem decide se as escolas podem ou não criar novas turmas
é o Ministério da Educação, porque as turmas têm que ser lançadas numa aplicação informática que tem que ser desbloqueada pelo Ministério e, portanto, eu diria que vivemos um tempo de autonomia condicionada. Perante isto, o que é que vamos fazer? Pronto, e para além do mais, nós todos defendemos uma revisão da legislação, obviamente, defendemos que Portugal assuma e na prática respeite os compromissos que internacionalmente vai celebrando e a que se vai associando, nomeadamente, como disse, em 1994, a Declaração de Salamanca, aliás, é uma coisa curiosa, porque a legislação portuguesa, quando a Declaração de Salamanca em 94 foi aprovada, a legislação portuguesa já contemplava grande parte daquilo que foram os compromissos assumidos internacionalmente, através de um decreto-lei que estava então já em vigor. Mas, na verdade, e apesar dessa assinatura, dessa declaração e das convenções que posteriormente aconteceram, o que se tem vindo a verificar é sempre uma declaração, é uma degradação da resposta. Muitas vezes é uma degradação que só não se tem notado tanto porque as escolas tentam dar a volta de uma forma, eu não diria porque não é ilegal, mas fintando, através, por exemplo, do preenchimento dos questionários da CIF para poder sinalizar os alunos com necessidades educativas especiais, as escolas, aquilo é uma classificação estritamente clínica e as escolas dão ali um bocado a volta e conseguem que sejam também identificados, sinalizados aos alunos, mas é de uma forma assim um bocado, como diz o povo, malandra, porque quando o Ministério for rigoroso e a inspeção chegar às escolas, entre os casos corta isso e, portanto, os alunos ficam sem qualquer tipo de resposta de educação. O que é que vamos fazer? Porque estamos preocupados e estas coisas não podem limitar-se, não é uma questão só de denúncia. Nós queremos denunciar para que as entidades competentes tenham vergonha da situação que estão a criar e resolvam os problemas. E a nossa intenção fundamental é que os problemas se resolvam e que para o ano não seja necessário estarmos aqui ou noutro sítio qualquer a denunciar os problemas. Isso é ótimo se assim acontecer. Como para já não acontece, portanto, iremos pedir urgentemente, aliás, urgentemente, provavelmente ainda hoje, já estávamos ali a trabalhar nisso e vamos continuar, uma reunião à Comissão de Educação, Ciência e Cultura da Assembleia da República, recordando que esta Comissão já por 3 vezes fez grandes assembleias para discutir a educação especial, onde foi consensual da direita à esquerda, o CDS, o PSD, o PS, o PCP, os Verdes, o Bloco de Esquerda, as pessoas todas que ali estavam, não houve uma voz que fosse dissonante sobre, por um lado, o diagnóstico e, por outro lado, a necessidade de resolver os problemas. O que é? Depois, o que não fizeram foi nada. Ou seja, ter estado ali a reunir ou não terem estado, acabou por ser a mesma coisa, porque se conhece a Assembleia não ter nenhuma intervenção. Fez alguns relatórios, os relatórios, sim, não são relatórios completos, mas há alguns relatórios, ainda assim, da síntese daqueles plenários, mas iniciativa da Assembleia, resolver, rever no Decreto-Lei 3, a portaria 275, que ainda o ano passado discutimos, que é uma portaria que veio estabelecer desde o ano passado que os alunos no ensino secundário, se tiveram o currículo especial individualizado, específico individualizado, até ao 9º ano, só podem estar 5 horas na escola. Nós estivemos numa iniciativa da Assembleia, num plenário, onde um jovem que lá estava afirmou que só podia estar ali porque naquela hora estava impedido de estar na escola, na turma com os seus colegas. E, portanto, porque tem que estar, só podem estar 5 horas do tempo na sala de aula e o resto vão encaminhar-se para as instituições, uma prática que de uma forma disfarçada algumas escolas estão a aplicar já ao ensino básico. Nós sabemos de situações em que pais, que estiveram agora nas reuniões de pais e questionaram as escolas sobre, então, mas a turma tem 2 alunos, a turma do meu filho tem 2 alunos com necessidades educativas especiais, mas tem mais de 20 alunos. Como é que se vai resolver isso? E a resposta que foi dada, não se preocupem que nós já temos um protocolo com uma instituição e eles não vão lá. No fundo é aquela coisa que diz o Sr. Ministro que é só administrativo, não é? Portanto, isto para dizer que é absolutamente inaceitável. A reunião com a Comissão de Educação iremos pedi-la, também ao novo Presidente do Conselho Nacional de Educação, uma vez que anda aí com algum protagonismo e, portanto, também terá a obrigação, e até, aliás, faz parte das suas competências do Conselho Nacional de Educação, de dar resposta a situações destas, e ao Ministério da Educação, naturalmente. Não é? Pronto, amanhã, para além da manhã, colocarmos as nossas preocupações e pedido de intervenção à inspeção.
Se durante o primeiro período a situação não ficar resolvida, e admitindo que ela hoje é tão grave, tão negativa, tão confusa, que não há fada madrinha que venha aí de varinha de condão e a resolva, nós, no final do primeiro período, faremos uma nova avaliação da situação e mantemos no mês de janeiro, em conjunto, eventualmente até com outras organizações, iremos apresentar uma queixa contra o Estado português, à Unesco e à OIT, por violação das normas que internacionalmente e no âmbito quer da Unesco quer da OIT, nomeadamente a Declaração de Salamanca, foram assinadas e foram compromissos assumidos pelo governo português. Como já disse aqui a Ana Cesudo, dizer que no caso das associações que têm essa competência, esse poder de representar as famílias em tribunal em ações contra o Estado português, por desrespeito, nomeadamente aqui impedindo a matrícula dos alunos, que a FENPROF disponibilizará os seus gabinetes jurídicos, os seus juristas, para fazerem esse apoio às famílias, colocando em tribunal o Estado português, e neste caso na pessoa, com certeza, do Ministro da Educação e do Ministério. Dizer também que, estando representadas no Conselho Económico e Social, quer organizações sindicais, no caso da FENPROF, a GTP, quer organizações que representam as pessoas com deficiência, no caso, por exemplo, da TENOR, aliás, penso que é o próprio Jorge Silva, que está aqui connosco, que faz parte nessas reuniões, o Conselho tem a possibilidade de elaborar estudos e daí emitir pareceres sobre determinadas situações em Portugal, tem feito sobre outros temas. E iremos propor, aliás, a NOR irá fazê-lo, que o Conselho Económico e Social produza um parecer sobre a situação da educação especial e, no fundo, das respostas educativas que existem em Portugal às crianças e aos jovens que têm necessidades educativas especiais. E, por fim, iremos, junto do movimento associativo de pais, que tem manifestado grandes preocupações em relação a estas situações, de estudantes, de trabalhadores não docentes das escolas, sejam os assistentes operacionais ou os psicólogos, enfim, quem trabalha nas escolas e conhece bem e lida com estes problemas, iremos propor, não é a criação formal, mas pelo menos o alargamento de um movimento que leve a que, na verdade, a escola portuguesa seja uma escola inclusiva. A escola não é inclusiva só porque, pelo portão por onde uns entram todos. A escola é inclusiva se tiver condições de incluir dentro daquilo que é o funcionamento regular de uma turma, com os apoios indispensáveis que tem que ter todas as crianças e todos os jovens. No fundo, a escola tem que saber dar as respostas necessárias a cada um para que, do ponto de vista das oportunidades, elas sejam de facto iguais. E isso só se consegue se, respeitando as diferenças, as respostas forem também diferentes para que o objetivo final seja o mesmo e seja comum. Porque depois fazer o mais fácil, que é criar turmas para onde vão essas crianças, ou até, como agora é a tendência, voltar a ressuscitar as instituições e, portanto, nem já o portão da escola pode ser utilizado, isso é a negação completa do Estado Democrático. E nós isso não vamos deixar, mesmo percebendo que o nosso país, com o atual governo e as suas políticas, está a caminhar num sentido que é bem negativo. Mas também temos muita confiança no futuro, porque ainda há muito poucos dias, no domingo passado, os portugueses bem demonstraram que não é esse o caminho que querem e, portanto, nós cá estaremos para a luta que for necessária e, sobretudo, percebendo que neste momento, quanto mais forças se unirem e vozes se levantarem, menos difícil será contrariar este caminho negativo. E por isso estamos aqui hoje com o TENOR, com a APD, com todos os que estiverem nesta causa e disponíveis para continuarmos a trabalhar em conjunto.